Meus amados, glória e paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês ao redor do mundo. Como está a sua jornada, amados? Como está a sua jornada no Senhor? Vamos nos arrepender. Aos novos, queira conhecer o seu Deus, amados. Queira conhecer o seu Deus. Nós temos um bom Deus, amados. Vocês estão vendo aqui, isso é verdade mesmo, aconteceu hoje, chegando no trabalho. Recebi um strike do YouTube, que ele disse que eu estava falando aquela palavra que não pode falar. E eu voltei lá e eu vi que não tinha lá, sabe? Não tinha lá foi coisa assim armada pelo inimigo mesmo. Mas aqui continua, esse canal, osmistériosdedeus.com, não para, que nem o canal da Erim. Esse aqui é nosso servidor particular, então ninguém pode derrubar. Mas, então, paz a vocês, amados. O canal aqui é do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E ele tem ele que deixa permissão, né? Ele já falou quantas vezes? Por que eu permiti isso? O Senhor fala. Muito interessante. O que a gente vai fazer hoje? Nós vamos continuar, então, João 6. João 6, ó que maravilha, como vocês sabem, são instruções. É o livro de João para finais, para você, remanescente. Há muito que falar que o seu caminhar vai ser parecido com o do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, se não a mesma coisa, tá? Claro, situação um pouco diferente, pessoal diferente. Vamos ver aqui então, João 6, continuando então aqui, as instruções dadas aos filhos de Deus nesses finais de tempos. Como vai ser o seu andar com o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré vivendo dentro de você? Aliás, ele já está dentro de você. Ele só não levantou ainda, mas ele está aí. Versículo 1, João 6. Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Eu estava lá, fui lá em 2016. Grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Sim, as pessoas ficam emotivas de ver as pessoas curando. Você vai curar, você vai fazer milagres e as pessoas vão ficar admiradas. Não é você, é o Senhor dentro de você. E aqui está a razão que o Senhor está esperando, porque não é a hora, amados. O povo ainda não está procurando um Salvador. Continuando, versículo 13, Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. É a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para que estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele sabia muito bem o que ele havia de fazer. Filipe respondeu, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhes, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E o Senhor disse, mandai, sentai os homens, e havia muita relva naquele lugar, sentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000, quer dizer, homens, mulheres, crianças, dá muito mais do que isso, né? E Jesus tomou os pães, e havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Versículo 13, recolheram-nos, pois, e encheram-se 12 sacolas, olha só, de pedaços de pães e cevada, e alfafas de pedaços dos 5 pães, olha só, e sobre os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiro profeta que deveria vir ao mundo. Aqui está a razão da qual o Senhor ainda espera para se levantarem seus filhos. Não é o momento, amados. Não é o momento. Muitas pessoas vão voltar ao Senhor por causa dos milagres. Versículo 15, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fizerem rei, tornou-se a retirar-se ele só para o monte. Muito cuidado, amados. Muito cuidado que as pessoas talvez vão querer fazer você remanescente. Depois que fizesse milagres, querer fazer de você um rei, uma pessoa muito importante entre eles. Muito cuidado, pois não é você que está fazendo, é o Senhor dentro de você. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar
E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, e era escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava, e tendo navegado uns 25 e 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e tremeram, mas eles dizem, sou eu? Não temais. Ele fala isso hoje para os remanescentes. De novo, de novo, de novo. Eu estou com você. Não tenha medo. O Senhor, aqui fala ainda mais, versículo 21. Então eles de boa mente o receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde iam. Amados, o Senhor e você vai fazer isso constantemente. Você vai subir montanhas, você vai baixar montanhas, você vai subir parede. Você vai fazer todo esse tipo de coisa, mas milagre traz milagres, traz milagres. E o Senhor falou muito mais coisas você vai fazer ainda, mas o Senhor vive dentro de você. 22, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos também chegaram a Tibeares, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram para Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disse-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? E o nosso Senhor Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo, que quem buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciardes. Aqui está, mas muitas pessoas realmente vão ver você fazendo milagres, o Senhor fazendo milagres dentro de você, mas vai ser por causa dos milagres, e infelizmente, muitos não vão acreditar ou voltar ao Senhor. É realmente triste, mas o Senhor também tem falado sobre isso. E aqui essa multidão toda estava seguindo o Senhor, só por causa do pão, né, da comida. 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou, é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Esta vai ser a sua mensagem, amados. A sua mensagem, quando você andar o mundo, as pessoas vão perguntar as coisas, quem é você, de onde, e você vai falar, o Senhor está comigo, eu fui enviado a vocês. Entendeu? Então, acredite que eu fui enviado a vocês pelos milagres que são feitos. Eu fui enviado, como o Senhor falou, que criar naquele que enviou o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É a glória dada a Ele, amados, a Ele e a Ele somente. Não interessa onde você vai, tá? A Ele somente. Sempre o Senhor me enviou aqui para vocês. Versículo 30, disseram, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti que operas tu? 31, nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. 32, disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você vai ensinar isso para as nações gentias, que não há um outro nome a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém pode ser salvo sem o nosso Senhor Jesus. Você vai engrandecer o nome do Senhor assim, entre as nações gentias, mas dessa forma. 33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus disse-lhes, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Olha só, é isso que vai pregar. Tudo é para o Senhor, toda a glória é para o Senhor Jesus e para a glória dele somente. Em tudo que você faz, tá? Eles vão querer fazer de você um rei ou uma rainha. Não é eu que estou fazendo. É o Senhor que está dentro de mim, operando o seu espírito. Ó. Versículo 36. Mas eu vos disse que também vos me vistes, e contudo não credes. Todo que ama o Pai me dá
tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, maneira nenhuma o lançarei fora. É o Pai que faz a chamada, porque eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E que assim vai ser você. Você vai ser enviados, não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele que te enviou, que é o nosso Senhor Jesus. 39. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Aqui está. Aqui ele mesmo tem falado várias e várias vezes que o tempo dele voltar é perfeito. É perfeito o tempo que o Senhor vai se levantar entre os seus filhos. É perfeito porque ele quer que ninguém se perca, nenhuma alma sequer. O Senhor falou isso, ó. Versículo 40. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Sim, você vai explicar isso para as nações gentias. Como obter a vida eterna? 41. Murmuravam, pois, eles os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desce do céu. Sim, vai haver sempre, amados, vai haver aqueles que vai zombar de você do que você falar. Vai sempre haver, o Senhor já tem falado sobre isso. Ó. Mas peça ao Senhor que vive dentro de você, e Ele vai te instruir o que falar, o que fazer, tá? Ele falou isso. E diziam, não é este o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, disse ele, desci do céu? O Senhor deve falar disso aos filhos que ele tem chamado, ninguém vai acreditar. 43, respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. A chamada é do nosso Pai, Abba, para o nosso Senhor Jesus, ele trazendo as pessoas. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Aqui está, amados. Você vai ensinar sobre Deus e sobre o reino dos céus. 46. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto o Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comerão o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Interessante, ele falou assim também de outra forma. Venha comer o pão que é ele, e beber o vinho que é dele, o sangue dele. Ele fala isso. Sim, tenha o Senhor em você, amados. Você vai explicar isso aos judeus, aos gentios, tá? Você vai explicar isso. Que tudo é através do nosso Senhor somente. Essa é uma comunhão que você tem com Ele. Né? Mas você vai ter o Senhor para te ensinar, porque vai ser muitas coisas difíceis às vezes, né? O que falar, o que fazer. 54 disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo como nos pode dar este a sua carne a comer. Jesus, pois, lhe disse, na verdade, claro, eles não entenderam, né? Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. É isso que ele fala constantemente, sabe? É o Senhor, você tem que ter o Senhor, comer o Senhor, beber o Senhor, o vinho, a carne dele, fazer comunhão. 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Aqui está, amados. Aqui está, então, que você vai ensinar isso para o pessoal. Não tem outro caminho, tá? Não existe outro caminho. Você vai ensinar aos gentios. Pelo nosso Senhor Jesus Cristo e por Ele somente. 57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desce do céu, não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. É claro, está falando da vida eterna.
Ele disse essas coisas nas sinagogas, ensinando em Cafarnaum. Então aqui está, amados. Você vai andar o mundo e você vai engrandecer o nome do Senhor. Vai explicar. Muitas pessoas não vão saber quem é Jesus, não vão saber quem é Deus, não vão saber o que é céu, não sabem nada de vida eterna. E vai ser uma instrução contínua. Mas você não está só. O nosso Senhor, o teu Espírito está dentro de você, você simplesmente precisa só perguntar e você terá uma resposta. Ele tem falado isso, ele tem te prometido isso. Porque as situações são milhares, né, amados? É milhares para saber de situações. Muitas vezes só simplesmente pergunta para ele. Às 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os discípulos murmuravam, disse-lhes: isso escandaliza vós? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem, para onde primeiro estava o Espírito que o verifica? A carne para nada aproveita, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então você vai explicar isso, porque as pessoas, os gentios, são desse mundo. Ó. Você vai explicar que esse mundo não gera, não tem lucro de nada. E vai ser complicado, mas o Senhor vai treinar você a fazer isso, porque o mundo está muito, muito grudado nas coisas do mundo, né? E essas coisas não são do reino dos céus, não são do Senhor. 64, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio, que eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. 65, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Aqui está. O Pai, Deus Pai, é Ele que escolhe a quem Ele quer revelar o seu Filho. E Ele está aqui, amado. Ele desceu do céu. Ele vive com você aqui agora na terra. Ele está aqui. O nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré está aqui. E nesse canal nós falamos sobre isso quase todos os dias, tá? Quase todos os dias o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus vivo, o Filho de Abba, Ele está aqui entre nós, tá? E você, se não conhece Ele, amado, você só precisa do seu coração falar as palavras: meu Deus, eu gostaria de te conhecer. Só isso! Pois Ele está em todo lugar. Ele vai ouvir isso, amado. Ele vai sentir o seu coração. E Ele vai a você. Ele vai a você. Ele já prometeu. Ele não vai deixar você. Ele nunca vai abandonar ninguém que quer conhecer Ele. Nunca Ele vai fazer isso, amado. Nunca, nunca, nunca. Porque Ele morreu por você. Ele morreu por você. Ele morreu. Já está assinado. Versículo 66. Desde então, muitos dos discípulos tornaram para trás e já não andavam com Ele. Muitas vezes a palavra de Deus é dura para algumas pessoas que não querem ouvir, né? Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és Cristo, o Filho do Deus vivente. Isso vai acontecer com você, remanescente, quando você andar nessa terra. Eles vão olhar você, ele vai ver os milagres acontecendo, e eles vão crer. E eles vão olhar para você e falar: sim, agora nós acreditamos que o Senhor nosso Jesus está com você pelos milagres que você faz. Que você realmente é filho do Deus vivente. É assim mesmo que eles vão fazer. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Isso ele dizia de Judas Iscariote, filho de Simeão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. O seu caminhar, amados, não vai ser só sombra e água fresca, tá? Não vai ser só isso. E você vai ter essas pessoas que vão resistir o seu ensinamento, resistir os seus milagres, e vão te debochar sempre, sempre, sempre. Não interessa se você faz um milagre, não interessa o que você fala, sempre vai ter esses deboches. O Senhor tem falado sobre isso, mas aqui estamos. É para salvar almas e levar para o céu, porque lá eles vão ter a vida terra com o Senhor. É realmente um grande privilégio. Isso é que o Senhor tem feito, escolhendo nós, humanos, para fazer essa tarefa tão preciosa, tão valiosa, que não tem preço. Fiquem na paz, no amor do nosso Jesus Cristo, amados.
Deus abençoe todos vocês. E amanhã não tem mais uma outra mensagem do Senhor. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, sua família e seus amigos. Em nome de Jesus, lhe agradecemos, Pai, por tudo. Santificai a sua mensagem. Em nome de Jesus. Amém.